Boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao Eleições 2024 aqui da RFTV. Estamos na reta final para as eleições 2024, em que os eleitores irão às urnas escolher os novos prefeitos dos municípios no Brasil todo. Já estamos na contagem regressiva para as eleições 2024. Essa semana vamos falar com os candidatos e com a candidata que desejam ocupar a principal cadeira da Prefeitura de Valinhos. Participam os 3 candidatos que tiveram melhor desempenho na pesquisa divulgada pela RFTV durante o jornal RF News no dia 29 de agosto de 2024. Essa é mais uma oportunidade para conhecer melhor as ideias e projetos de quem quer governar a cidade nos próximos 4 anos. Essa sabatina será conduzida por mim, Noêmia Gomes, pelos convidados Daniel Lobinho, da Rádio Transamérica FM. Boa noite, Daniel. Muito boa noite, Noêmia. Boa noite, Leandro. Boa noite, candidata. Boa noite, telespectadores. E também o jornalista Leandro Moretti, que eu já aproveito para cumprimentar e agradecer a presença. Boa noite, Leandro. Noêmia, boa noite, candidata. Boa noite, Daniel. E você, telespectador. Hoje nós vamos conversar com a candidata Capitã Lucimara, do PSD. A coligação da campanha é composta por MDB, PSB, Podemos e PRB. Lucimara é a atual prefeita, tenta a reeleição e já entrou para a história da cidade como a primeira prefeita eleita da cidade de Valinhos. Ela disputa a reeleição pela coligação Segurança para Seguir Mudando. E aí com os partidos que eu já disse para vocês. Ela tem 43 anos, é casada, mãe de 2 filhos, madrasta de 2 enteados, formada em ciências policiais de segurança e ordem pública e também em direito. Lucimara acumula 26 anos de serviço público, com 21 anos de atuação como concursada na Polícia Militar. E eu já aproveito então para cumprimentar. Boa noite, candidata prefeita, bem-vinda. Boa noite, Noêmia. É uma felicidade estar aqui para que a gente possa falar um pouquinho sobre política. Boa noite, Daniel, Leandro. Vai ser uma felicidade ter a oportunidade de compartilhar tanto as nossas realizações ao longo desses quase 4 anos de gestão, quanto as nossas propostas para a nossa continuidade. Candidata, e eu já pergunto, né, porque você é a atual prefeita, está no seu mandato. Por que eu já estou esquecendo aqui de dizer para você que você tem 30 minutos a partir de agora contando ali no nosso reloginho, mas por que você quer continuar sendo prefeita em Valinhos? O que faltou realizar? Olha, ao longo desses 3 anos e 8 meses, não somente eu, mas todos os prefeitos do nosso país, do mundo, né, tiveram um grande desafio que foi cuidar da cidade ao longo de uma grande pandemia mundial. E, de fato, isso paralisou, de certa forma, as possibilidades. Então, eu tenho certeza que, com a quantidade de ações que nós tivemos, nós realizamos tudo o que foi possível. Dentro desses 3 anos e 8 meses, efetivamente 2 anos de governo com a liberdade de gerir. Mas é necessário, o que eu desejo de fato, é entregar para a cidade de Valinhos tudo que é necessário, tudo que ela precisa. Então nós implementamos diversas ações que nós desejamos, né, e precisamos dar continuidade. Então é como se não ter a oportunidade de continuar a gestão é deixar as coisas, uma parte das coisas que são necessárias para a nossa cidade. E quando eu entrei como candidata a prefeita de Valinhos, o meu desejo foi tornar Valinhos uma cidade melhor. E eu tenho certeza que estamos no caminho certo e ela vai ser maravilhosa. Tenho certeza que vamos conseguir entregar muito mais com mais 4 anos de gestão. Prefeita, e daí também, né, eu já vou emendar uma pergunta aqui antes de passar para os meus colegas, porque eu acredito, né, como que todos os prefeitos atuais que estão tentando a reeleição têm essa mesma, vamos dizer assim, essa mesma resposta da Covid, que atrapalhou bastante os 4 anos de gestão, porque tiveram que cuidar da pandemia que estava em curso, né? E, então, muita coisa foi feita, muita coisa tem para se fazer, que gostaria de realizar, e tem coisas também que corrigir, né? Que assim, poderia ter sido melhor se eu fizesse desse jeito. E dentro dessa avaliação, da sua própria resposta de que você gostaria de continuar tendo a oportunidade de realizar outras coisas que você gostaria de ter na cidade, eu vou te perguntar do vice-prefeito. Porque nessa sua gestão, você tem um vice-prefeito e agora, para essa sua próxima candidatura, se for eleita, você tem aí a possibilidade
né, dentro da sua campanha aí, você fez uma aliança com outro vice-prefeito. O que aconteceu e por que a mudança? Bom, primeiramente, fazer política, você conseguir pegar vários pontos de vista, várias necessidades diferentes e fazer com que essas necessidades se tornem apenas um governo, uma forma de olhar e uma gestão que vai ser para todas as pessoas. E quando nós fazemos coligações, né, lembrando que a primeira vez que eu vim como candidata, nós viemos em um partido apenas, né? Então, tanto eu quanto o então candidato a vice-prefeito éramos do mesmo partido. Hoje já temos um grupo muito maior, com 5 partidos. E hoje o nosso candidato a vice-prefeito, ele vem do MDB, que é um partido muito forte na cidade, né? Na verdade, no nosso país é um partido muito forte. E na cidade de Valinhos, ele é o partido liderado pelo ex-prefeito Marcão, que fez a indicação do nosso vice nessa coligação, nessa parceria, para que a gente pudesse entregar muito mais pela nossa cidade. Então, esse foi o motivo e eu tenho certeza que dessa forma a gente vai construir muito mais por Valinhos. Agora eu passo a palavra para o Daniel. Daniel, sua pergunta para a nossa candidata. Candidata, muito boa noite. Na sua gestão foram feitas algumas coisas para a educação, né? No eventual segundo mandato, o que tem de melhorias para fazer pela educação na cidade de Valinhos? Bom, Daniel, excelente oportunidade da gente falar um pouquinho sobre educação na cidade de Valinhos. Primeiro eu gosto de dizer que educação é como se fosse uma semente que a gente planta e a gente sabe que vai colher esses frutos daqui 15, 20 anos. Quando as nossas crianças, né, que lembrando que a responsabilidade do município é a creche, o infantil e o fundamental 1, quando as nossas crianças estiverem entrando para o mercado de trabalho, entrando numa faculdade, enfim, se direcionando na vida profissional e pessoal também, por que não? Então, nós implementamos, né, nós pegamos, na verdade, a educação com um grande desafio, que era uma educação em meio a uma grande pandemia, ou seja, estava sendo uma educação à distância para alunos de alfabetização. Então, o desafio não precisa nem dizer que foi muito grande para todas as escolas, as particulares, as públicas estaduais e municipais. Em Valinhos não foi diferente. Quando nós retomamos as aulas de forma presencial, o que nós fizemos foi implementar de imediato projetos pedagógicos que foram responsáveis por, digamos assim, tirar esse tempo perdido que as crianças ficaram, né, de quase 2 anos durante a pandemia. E eram projetos na área de leitura, que quem aprende a ler na infância, tenho certeza que torna a leitura um grande aliado e uma grande paixão na sua vida. Então, esse foi o nosso objetivo para as nossas 12 mil crianças da rede municipal. Nós implementamos também melhoras na estrutura de sala de aula. Por exemplo, nós reformamos 22 escolas, entregamos 3 creches e em todas as escolas nós implementamos a tecnologia na sala de aula. Ou seja, hoje todos os professores têm notebook para preparar as suas aulas, toda escola tem internet, isso não existia antes. Todas as salas têm projetor multimídia à disposição para que possa ser ministrada uma aula muito mais interessante. E todas as escolas têm lousas digitais. O que é uma lousa digital? Imagina algo até mais tecnológico do que um celular, que coloca o mundo à disposição na sala de aula. Então, se o professor vai ensinar, por exemplo, sobre o movimento de translação e rotação, ele pode chegar e entrar no sistema solar e mostrar isso para suas crianças. Isso faz a diferença no aprendizado. E lembrando que a nossa geração, quer dizer, a atual geração, ela está competindo, né, a educação está competindo com youtubers, com conteúdo digital de muito fácil acesso para as nossas crianças. Fora isso, nós implementamos uma merenda, que eu não gosto nem de chamar de merenda, eu gosto de chamar de refeição, né? Porque é uma refeição mesmo, é arroz, é feijão, é uma merenda uma refeição extremamente nutritiva para os nossos alunos. Tudo isso já surtiu o efeito, o resultado, que nós tivemos uma melhora nesse ano no IDEB, uma sensível melhora no IDEB que nos direciona, nos traduz que estamos no caminho certo. E o que temos para o próximo mandato, né, de planejamento para a educação? Bom, a valorização dos profissionais da educação, que sem dúvida isso é fundamental. Hoje, a gente sempre fala, né, isso em reunião com o nosso secretário, que é um profissional da educação, o secretário de educação, e em reunião com os profissionais pedagogos, né, da secretaria, que hoje o que diferencia, em linhas gerais, uma escola particular de uma escola
pública, basicamente pública municipal, basicamente o sistema de ensino utilizado. E hoje a maior parte das escolas particulares já adotaram sistemas apostilados, como o ângulo, objetivo, coque, poliedro, assim, diversos já consagrados no mercado. E o que nós vamos fazer é trazer um desses métodos de ensino, desse sistema apostilado, para a educação municipal, para que o pai tenha tranquilidade de saber exatamente o que o seu filho está aprendendo, né, sem perder, lógico, né, a possibilidade de implementação por parte do pedagógico de cada escola, da realidade de cada comunidade, de implementar também projetos pedagógicos, não precisa ficar somente no material pedagógico, no material apostilar. Então isso vai ser implementado, é uma das melhoras. A outra, o contraturno escolar. A educação no município, a responsabilidade do município na educação é na creche, no infantil e no Fundamental 1. São crianças muito pequenas e é muito complicado porque todos os pais e mães, de uma maneira geral, eles trabalham fora. E essas crianças ficam onde no contraturno escolar? Nós já temos, né, ações de fortalecimento de vínculos, entidades que fazem o fortalecimento de vínculo, mas nós queremos ampliar isso para o contraturno escolar, para a escola em período integral. Seja através do contraturno escolar na mesma escola, seja através do Recriança, que é um projeto que já funcionou na época do prefeito Marcão, foi muito bem avaliado e nós vamos retornar. Na verdade, esse programa nós vamos ampliar, porque na nossa gestão nós já fizemos o projeto piloto, deu muito certo, o que nós vamos fazer agora é ampliar para toda a rede. Muito obrigada. Nós vamos agora com a pergunta do jornalista Leandro Moretti. Candidata, muito boa noite. Obrigado, Noêmia. Candidata, eu tenho aqui alguns assuntos para tratar com a senhora, mas algo que o Daniel lhe perguntou e que me chamou a atenção quando a senhora agora no finalzinho falou sobre o ensino apostilado, né? Então, eu queria entender hoje qual é a diretriz que vocês seguem na rede municipal de ensino, até porque quando a gente fala em utilização de material, principalmente agora que a senhora citou algumas escolas particulares, obviamente que haverá questionamento de Ministério Público, até do próprio corpo docente, enfim. Não é uma tarefa tão simples o município definir uma linha a ser seguida de educação. A senhora, a Noêmia até mesmo falou, enfim, a senhora também é mãe, tem filhos, provavelmente, nem sei se escola pública, né, não é escola particular, mas em cima de uma apostila, pelo menos ano 2024, dependendo de qual é a apostila, pelo menos R$ 3.500, né? Isso é o que custa um material apostilado numa rede particular. Estou falando um valor baixo, né? Que algumas são mais altos. Então, como é que fica essa equação de custo também numa mudança como essa que a senhora propõe a partir já do ano que vem, caso seja reeleita? Fernanda, excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade, inclusive, de falar sobre isso. Quando nós falamos em plano de governo, na verdade, no meu caso, que já estou administrando a cidade de Valinhos, eu falo de planejamento de gestão. E o custo já foi avaliado, já foi verificado e vai ser infinitamente menor do que esse, né? E vai ser totalmente possível de ser absorvido pelos cofres públicos. Até porque a implementação do material apostilado, ele vai trazer economicidade, porque a gente vai ter a oportunidade de gastar menos com xerografia, com a impressão de avaliações, porque tudo isso já vem junto no material apostilado. E a gente fala na aquisição, claro, é um processo licitatório totalmente contemplado por todos os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, vai ser totalmente com a lisura de todo o processo administrativo, mas que sem dúvida, né, exemplo de outros municípios que já têm esse tipo de material, ele vai trazer sim a economicidade, não só a economicidade, mas uma maior eficiência em passar a matéria, passar o conhecimento. E no caso de Valinhos, claro, nós seguimos toda a legislação federal de ensino e nós fizemos, dentro dessa legislação federal, nós fizemos o currículo do município e temos toda a diretoria, o departamento pedagógico de cada escola. Então essa licitação, essa aquisição desse material que é por licitação, ela vai ser inclusive dentro dessas premissas legais, um material absolutamente adequado às nossas crianças. Obrigada, candidata. Nós vamos agora para a redação para ouvir as perguntas dos jornalistas que eles têm para fazer. Para a senhora, a gente começa com a pergunta da jornalista Ingrid Voit. Olá, boa noite, candidata. A minha pergunta é sobre infraestrutura urbana. A Avenida Invernada registra problema de enchentes com frequência e, sabendo da relevância dessa via, por que esse problema não foi resolvido até hoje e o que você vai fazer para resolvê-lo? Janaína? Ingrid, desculpa.
Ingrid, uma felicidade poder responder a sua pergunta, especialmente quando a gente tem toda a explicação e o porquê a Avenida Invernada, ela deveria ter sido já duplicada há mais de 20 anos e não foi ainda. Pois bem, lá atrás houve uma questão com o Ministério Público por ser área de manancial, né, o córrego Invernada, e essa dificuldade, né, da gente conseguir entrar num denominador comum. Quando nós entramos já no primeiro ano, a gente colocou como meta essa duplicação e conseguimos todo o alinhamento e todo um projeto que a gente consegue uma aprovação dentro das questões ambientais do GAEMA. Conseguimos fazer o projeto, conseguimos o recurso, e eu estou falando de um trabalho que ele vem desde o primeiro ano de governo. O ano passado, início do ano, nós conseguimos o recurso, né, que é do Desenvolve São Paulo, um recurso específico para drenagem. Fizemos todo o projeto, fizemos a licitação e a duplicação da Avenida Invernada, do trecho ali do viaduto da 11 de agosto até a Carlos Stevenson, que é o trecho necessário de ser duplicado, ele não só está no nosso planejamento de governo, como ele já iniciou a primeira fase da obra, que é a fase da drenagem. Ali não existiria a possibilidade de fazer uma duplicação sem a drenagem. E a obra de drenagem começou agora, no dia 9 de setembro. Obrigada, candidata. Agora quem pergunta é o jornalista Vinícius Boer. Boa noite, candidata. Em 2020, a senhora entrou para a história de Valinhos como a primeira mulher a ser eleita prefeita na cidade. Atualmente, os homens são maioria do alto escalão do governo municipal do ponto de vista do secretariado. Segundo o site oficial da Prefeitura, a administração conta com 16 secretarias, mais a chefia de gabinete, e tem apenas 2 mulheres na liderança. Se a sua chapa sair vitoriosa nas urnas em 2024, como que será essa nova composição para os próximos 4 anos? Haverá mais secretárias? Olha, Vinícius, bom, primeiramente eu gostaria de falar que eu gostaria com certeza que tivéssemos mais mulheres na política, mulheres no alto escalão do governo. Então hoje na política, assim como na Polícia Militar, nós somos até cerca de 10% do total do efetivo. E na política, mesmo com as cotas, nós não chegamos a 10% do total, né, das pessoas em cargos eletivos. Eu acho sim que as mulheres, não é que as mulheres precisam estar na política, é que a política precisa de mais mulheres, de mais pessoas do sexo feminino, que tenham um olhar carinhoso, um olhar materno, um olhar de uma gestão integral, olhando a saúde, educação, desenvolvimento econômico, estrutura da cidade, de uma forma integrada com o ser humano. Eu não tenho dúvida de que nós precisamos, e sem dúvida eu busco todos os dias mais mulheres que tenham, que queiram estar conosco, contribuir. Sem dúvida, o meu sonho, né, o critério não é ser homem ou ser mulher, mas o meu sonho é que a gente conseguisse que todos os secretários fossem mulheres, mas sem dúvida eu tenho excelentes homens no meu quadro de secretários, assim como eu tenho excelentes mulheres. Hoje a minha secretária da Fazenda é uma funcionária da prefeitura mesmo de carreira, a Rebeca, extremamente competente. Hoje meu secretário de educação já foi a Neia, que é uma mulher também extremamente competente. Hoje é o Alceu, que é um homem muito competente, com um olhar muito aprimorado para a educação da nossa cidade. Assistência social também tem uma mulher, a Ana Cláudia, que é assistente social e tem esse olhar também. Eu tenho diversas diretoras também que são mulheres. E sem dúvida, nunca o critério deve ser porque é homem ou é porque é mulher. Eu não vou preterir um homem que seja bom para colocar uma mulher que possa não ter as mesmas qualificações que o homem, né? Dentre todos os membros do nosso grupo, eu quero ter homens e mulheres competentes, e eu fico muito feliz quando eu consigo ter mulheres competentes aí ao meu lado. Candidata Capitã Lucimara, a nossa equipe foi às ruas lá em Valinhos para conversar com as pessoas, né, fazendo a pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta ao candidato ou a candidata da sua cidade, né, que quer ocupar a prefeitura da sua cidade, que pergunta você faria? Daí as pessoas respondem, cada papelzinho desse aqui, ó, é um valinhense que tem aqui dentro, com uma questão para fazer para o candidato, e eu vou fazer aqui através do sorteio aqui. A pergunta da Maria Wanda Lopes, que tem a ver com trânsito, ela que é cuidadora, e ela tem uma pergunta, vamos acompanhar a pergunta dela. E sobre o trânsito, o que vocês vão fazer para melhorar? Principalmente ali ao redor do SESI, tá? No horário de pico,
ali próximo o CLT também, o que vocês vão fazer para melhorar? Wanda, que felicidade responder a sua pergunta. Nós com certeza não temos um plano, a gente tem já um planejamento e vai ser executado em breve. O trânsito de toda a nossa cidade cresceu em número de veículos de forma significativa. Nos últimos 15 anos, nós passamos de 88 mil para quase 115 mil. E a mobilidade, sem dúvida, fica prejudicada. Por isso, agora, a duplicação da invernada, por isso, no nosso planejamento de governo, a duplicação da João Previtali, principal acesso à segunda maior região da nossa cidade, que é a região de São Marcos, e a duplicação da Flávio de Carvalho, que é o principal acesso a toda a região lá do Pinheirão, Colinas, toda aquela região. Então, sim, nós iremos fazer a obra de duplicação da rodovia Flávio de Carvalho, próximo ao CLT, o que vai, sem dúvida, melhorar e muito o fluxo, o trânsito naquele local, e também fazer toda a readequação do trânsito próximo ao SESI. Isso também já está na diretriz viária, que nós conseguimos aprovar agora no final de 2023. Então, fizemos obras importantes já, né? Quero salientar que nós pensamos em mobilidade desde o primeiro ano de governo. Então, nós fizemos a abertura da Duílio Beltramini, que é uma via que aguardava ser aberta por mais de 40 anos, e nós conseguimos abrir essa via, fizemos uma obra que tornou o fluxo da região industrial da nossa cidade muito melhor. Nós fizemos também a rotatória da Roncaglia com a Campos Sales, que tornou muito melhor a vida de todas as pessoas que residem e que transitam por aquela região. E temos várias outras obras. Por isso eu digo, o que nós desejamos é dar continuidade para fazer tudo que é necessário pela nossa cidade, porque o nosso trabalho não pode parar. E uma informação complementar, candidata, que eu recebi aqui, é que Valinhos, né, que é uma cidade muito charmosa, tem 115 mil carros, o que dá quase um carro por habitante. Então, está crescendo bastante esse setor e essa necessidade do viário, né? Mais uma pergunta aqui de uma outra pessoa, de um outro morador de Valinhos. Vamos ver aqui. A pergunta é sobre saúde, do Márcio Araújo. Senhor candidato a prefeito ou vereador de Valinhos, o que o senhor vai fazer para deixar a nossa saúde realmente em dia? Saúde é o que interessa para Valinhos. O que você faria, candidato? Olha, bom, vai sempre uma satisfação responder aos eleitores, aos usuários. Hoje o nosso sistema da saúde de Valinhos é um sistema que faz 80 mil atendimentos por mês. Então, eu vou dizer o que eu já fiz e o que nós pretendemos fazer. Pois bem, nós reformamos a UPA e a UPinha, diminuindo até em 42% o tempo de espera. Ainda que tenhamos um fluxo de pessoas que venham de Campinas para ser atendido, porque o atendimento é muito mais rápido e de extrema qualidade, ainda assim nós estamos com um tempo muito abaixo das unidades de pronto atendimento da região. Nós implementamos uma readequação ao sistema de atendimento à emergência, o SAMV, com uma nova base, com uma base estendida lá no São Bento do Recreio, para trazer mais velocidade e melhor tempo-resposta para o socorro das ambulâncias. Nós implementamos a farmácia 24 horas na unidade de pronto atendimento. Nós implementamos um novo sistema de logística de distribuição de medicamentos, para que não falte medicamento nem na farmácia central, nem nas 14 UBSs, que hoje nós colocamos todas para fazer dispensação de medicamento, e nem na farmácia 24 horas. E tudo isso com uma nova logística que permite que a gente tenha um estoque suficiente para não faltar um medicamento. Ele vai ser sempre, a gente faz a aquisição e não deixa faltar um medicamento lá na ponta da linha. Nós também reformamos 3 unidades básicas de saúde, implementamos o programa Estratégia Saúde da Família, implementamos o nosso CAV, que é o Centro de Referência do Autismo, que hoje atende 120 crianças. Então, fizemos muitas coisas e queremos fazer muito mais ainda. Então, o que está lá no nosso planejamento de governo? Primeiro, continuar fazendo multirões de cirurgias eletivas de responsabilidade do município. Lembrando que nem todas as cirurgias, assim como nem todos os medicamentos, né, o município fornece. Alguns são o Estado. Tudo que é mais oneroso e de maior complexidade é o Estado que oferece. A gente faz o nosso papel de cobrar, o Estado e vai continuar fazendo. Mas nós iremos continuar os multirões de cirurgia de catarata, de vesícula, as de menor complexidade, né? Como fizemos ao longo desse mandato, e de exames também. Nós vamos implementar a policlínica, que é a centralização, isso está no nosso planejamento de governo, a centralização dos serviços de especialidades. Hoje nós temos 3 centros de especialidades, cada centro localizado em uma região da cidade, e esses 3 centros juntos, eles atendem 25 especialidades.
10 mil atendimentos entre consultas, exames e pequenos procedimentos. Nós iremos centralizar tudo para trazer melhora na prestação desse serviço. Também criaremos a clínica de saúde da mulher e do idoso, já que a gente tem especificidades na saúde desses dois públicos e a gente precisa dar uma atenção e um carinho muito especial. Eu tenho certeza que dessa forma nós conseguiremos melhorar ainda mais a saúde de Valinhos. Candidata, nosso tempo já está indo para o fim, então eu vou fazer umas perguntas mais rápidas aqui e daí também, se a senhora puder responder um pouquinho mais rápido, a gente consegue trazer mais esclarecimento para o eleitor. Eu queria saber a sua opinião sobre a tarifa zero e também falar sobre o transporte coletivo na cidade, né? É uma reclamação de toda a cidade que está crescendo, a população que depende do transporte coletivo acaba tendo um problema com o horário de ônibus, poucos ônibus nas linhas. E também tem sido geral, toda a campanha tem falado muito sobre a tarifa zero, o ônibus gratuito na cidade. Como é isso no seu plano de governo? Olha, a tarifa zero, ela é possível se nós tirarmos recurso de outras áreas. Então, eu digo, é possível fazer a tarifa zero? Até é. Só que a gente teria que diminuir o investimento em merenda, diminuir o investimento em recapeamento, diminuir o investimento em remédios para a saúde. Então, é uma opção tanto do munícipe, né, porque ele vai dar o voto de confiança para quem ele acredita, quanto do gestor. O gestor que acredita que é melhor você dar o transporte gratuito ao invés de dar merenda para a criança na escola ou o remédio para o doente que precisa, a gente respeita. O que eu sei dos cofres públicos, para nós, caso nós tenhamos o desejo de manter a cidade como está no sentido fluxo de obras, qualidade da merenda, quantidade de remédios, quantidade de cirurgias que a gente vai fazendo, tudo isso a gente quer manter, é impossível colocar tarifa zero. Quem quer colocar tarifa zero vai ter que cortar de algum lugar desses que eu falei. Então, basicamente é isso. Eu penso sim, a prestação de serviço de transporte público, ela sempre pode melhorar, lembrando que não é da prefeitura, é uma empresa, é um chamamento feito e é uma empresa que presta esse serviço. Inclusive, já fiz a solicitação, né, e estamos aguardando aí a chegada de uma pesquisa de satisfação dos usuários do sistema municipal de transporte, para a gente identificar, porque às vezes tem alguma linha que ela tem muitos horários com pouco fluxo de pessoas e o inverso também é verdadeiro. Às vezes tem algumas linhas que em alguns horários o fluxo de pessoas é muito alto ou a demanda existe e não tem a linha. Então tudo isso a gente já solicitou uma pesquisa por parte da empresa que presta serviço com o usuário de satisfação. Olha, o horário está adequado, as condições dos veículos, os pontos de ônibus, tudo isso para que isso possa subsidiar até a gente fazer a cobrança e lapidar esse serviço para a população. Muito obrigada, candidata. Olha, já estamos mais para o final. Daniel Lobinho, sua pergunta. Sobre o desenvolvimento, emprego e renda. Sabemos que está muito ligado a novas empresas, né? No eventual segundo mandato, qual o seu plano de governo para atrair novas empresas para Valinhos? Nós já temos hoje, né, lei aprovada, um programa que incentiva, que dá incentivos fiscais para que Valinhos receba novas empresas. Mas eu penso que não é só isso. O que nós solucionamos agora no primeiro ano, a partir do primeiro ano de governo, no primeiro mandato, que foi a questão hídrica. Antes, Valinhos tinha falta de água. Antes, Valinhos, no período de estiagem, tinha que revezar o fornecimento de água. O que nós fizemos? Uma obra que foi imprescindível para garantir a vinda de novas empresas na cidade, que foi o quê? A construção da segunda via da adutora do Rio Atibaia. Isso já garante, já torna Valinhos uma cidade mais atrativa para essas empresas, já que a localização geográfica dela já a torna atraente para as empresas. E mais do que isso, nós conseguimos a aprovação de um plano diretor que coloca duas grandes regiões na nossa cidade, que é a região ao longo da rodovia dos agricultores e a região em das pontas da cidade, que fica entre a rodovia dos Bandeirantes e a Miguel Melhado Campos, em que inclusive tem um projeto para uma alça de acesso. Essas duas grandes regiões, elas hoje, com o novo plano diretor, estão aptas a receber grandes empresas, inclusive empresas com alto faturamento que têm a possibilidade de trazer muitos dividendos para o município, para que o município possa investir, que são as empresas de alta tecnologia. Então nós já aramos a terra,
né? E já estamos prontos para receber as sementes, sem dúvida, de árvores que darão excelentes frutos aí daqui 10 anos ou menos para a nossa cidade em termos de emprego, né, trabalho e renda para o município. Leandro Moretti, 3 minutos. Dá tempo? Vamos lá. Vamos lá. Candidata, nessa reta final de campanha, muitas candidaturas estão sendo denunciadas na Justiça Eleitoral. E a imprensa local notifica, a candidatura da senhora recebeu notificação por abuso de máquina, de campanha, de poder? Não. Não? Tá, então, eu gostaria de saber, caso haja para algum candidato à reeleição a utilização de órgãos públicos, de locais públicos, porque nós tivemos aqui na região, na RMC, do próprio Dario Saad, foi denunciada na Justiça Eleitoral. Então, gostaria de saber como é que a senhora, como candidata, vê a campanha política atualmente. Como é que está hoje essa disputa entre vocês? Quer dizer, disputa entre aspas, né? Porque todos querem o bem da população. Tá bom, excelente pergunta. Primeiramente, o que eu gostaria de dizer é que eu vou falar por mim, pelos meus princípios e pelos meus valores, e não pelo candidato a prefeito da cidade de Campinas. O que eu digo, eu estou chefe do Executivo de Valinhos, então eu estou prefeita. E isso faz com que eu esteja, além de fazendo campanha, eu esteja trabalhando, cuidando da cidade, administrando a cidade. Ainda assim, eu tomo um cuidado extremo, porque eu acho que isso faz parte dos nossos princípios, de não me utilizar dessa prerrogativa e dessa responsabilidade, desse poder-dever, que é administrar a cidade, em benefício para fazer a campanha. Então, o meu cuidado, e inclusive o cuidado que eu tenho para com todo o secretariado, para com toda a equipe de comunicação eu estou prefeita e candidata. Eu tenho o meu momento prefeita, que estou fazendo a gestão, estou visitando a escola, estou dentro do gabinete, é o meu momento chefe do executivo. E o meu momento que eu estou lá no semáforo panfletando, né? Eu estou no momento candidata, que eu estou lá dentro da casa do cidadão falando a respeito de propostas. Então eu consigo diferenciar um momento do outro e não fiz todo esse alinhamento com a comunicação de jamais utilizar o interior de um local que é de acesso restrito ao chefe do executivo para gravar um vídeo e me beneficiar dessa situação. Então essa é a minha opinião, é isso que eu tenho trazido para mim. Candidata, nosso tempo está chegando ao fim, agora esse tempo restante, 1 minuto, à sua disposição para você fazer suas considerações. Primeiramente, eu gostaria de agradecer toda a equipe, todos que nos assistiram, toda a equipe de jornalismo, técnicos e extremamente profissionais. Gente, dia 6 agora é um dia de escolher, é uma escolha extremamente importante. Eu vim aqui, eu falei um pouco de mim, falei da minha profissão, eu venho da Polícia Militar, fiquei 22 anos na Polícia Militar, fazendo cumprir a lei, dentro da legalidade, impessoalidade, sei fazer administração pública e estou há quase 4 anos à frente do Executivo, né, como prefeita de Valinhos. E o meu desejo é que eu possa continuar, porque o nosso trabalho não pode parar, o recapeamento, as soluções na educação, na saúde, tudo isso não pode parar. Então eu venho humildemente aqui pedir o seu voto de confiança para o número 55. Eu tenho certeza que no primeiro mandato nós fizemos tudo o que foi necessário. Tudo que foi possível nós fizemos no primeiro mandato. E no segundo mandato faremos tudo que é necessário para que a nossa cidade possa ser cada dia melhor. Obrigada, candidata. E a entrevista de hoje chega ao fim, mas continuamos essa semana falando de Valinhos. Eu agradeço a sua participação aqui no programa Eleições e até amanhã. Obrigada, Leandro. Obrigada, o Daniel, também por estarem aqui. Lembrando que você pode acompanhar essa entrevista através do nosso canal do YouTube, que é o RFTV Oficial. E você, então, fique aí com a gente, que amanhã tem mais. A gente amanhã ouve o candidato Franklin do PL. Tchau.